Bom, pessoal, acho que então a gente pode começar, né? Para não ter muito atraso aí, eu acho que a gente vem indo bem aí com relação ao tempo. Agradeço a participação de todos aí que estão conectados tanto pelo Zoom quanto pelo YouTube, né? Todas as perguntas ao palestrante podem ser colocadas aqui no chat do Zoom ou lá no chat do YouTube, que serão repassadas à professora Mônica, a qual eu tenho uma enorme satisfação e um prazer também de ela ter aceito o convite de participar do nosso evento, né? Apesar de não ser uma das áreas do nosso programa de pós-graduação ainda, mas eu fiquei muito satisfeito. Conheço a professora Mônica já de longa data, não que ela esteja velha, nem eu, tá? Nós já conheci de longa data, fizemos um mestrado juntos aí, temos desenvolvido alguns trabalhos também em conjunto, tenho tido a oportunidade de aprender bastante aí algumas temáticas e também me envolver mais com o lado da pesquisa e da publicação. A professora Mônica, ela é professora lá no Centro de Energias Alternativas e Renováveis, no CEAR, da Universidade Federal da Paraíba. Ela fez mestrado na área de termofluidos, na engenharia mecânica, também da UFPB. Fez um doutorado em engenharia mecânica na Universidade de Saragoça, na Espanha. Ela também tem diploma de estudos avançados em climatização e eficiência energética de edifícios, também pela Universidade de Saragoça, da Espanha. O doutorado dela recebeu menção de doutorado europeu e a tese recebeu o prêmio extraordinário de doutorado. Além disso, a professora Mônica, ela também é professora colaboradora da Universidade do Canadá, a Laurentian do Canadá, e tem outras colaborações em outras universidades e instituições também. Atualmente, ela trabalha aí na área de termofluidos, obviamente, especificamente com termodinâmica, refrigeração, engenharia térmica, integração energética, otimização de sistemas de poligeração, a parte de termoeconomia e também a avaliação do ciclo de vida, dentre outros. Então, Mônica, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu passo a palavra para você agora e sinta-se à vontade. Pronto. O som está ok para todo mundo? Beleza. Então, boa tarde a todas e a todos. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Compartilhamento de tela, ok? Então, muito obrigada, professor Adriano, né, pela apresentação. Hoje de tarde eu vou trazer para vocês um pouco sobre a avaliação ambiental de sistemas energéticos, não somente a avaliação ambiental por si só, né, como é que ela se encaixa nos nossos projetos lá na Universidade Federal da Paraíba, no campus de João Pessoa, quais são as interações que a gente tem com outros programas de pós-graduação, e a ideia é tentar expor um pouco outro ponto de vista, né, que é um critério adicional, né, na hora de dimensionar ou de avaliar um sistema, que ainda não é realidade no Brasil, mas que a gente já vem acompanhando tendências mundiais, né, que pouco a pouco já começa a ser implementado. Vou colocar aqui o cronômetro. Então, primeiro, onde estamos, né, e com quem estamos, né? O nosso grupo de pesquisa está centrado principalmente em dois programas de pós-graduação da Universidade Federal da Paraíba, os programas de pós-graduação em Engenharia Mecânica e em Energias Renováveis, e temos o fomento, né, do CNPq por meio de projetos do tipo universal e bolsas de produtividade e pesquisa. Temos duas grandes, fortes colaborações internacionais, né? A primeira com o Canadá, com a Laurentian University, mas principalmente dentro do marco do projeto UDMN, que foca com o fornecimento e a conversão de energia para minas ultra profundas, né? Minas subterrâneas que tenham mais de 2,5 km de profundidade. Então, é um grande desafio, né, fornecer energia para essas minas, principalmente pela sua localização, né? Porque a natureza é muito sábia, mas também é um pouco melindrosa. Então, esses recursos minerais que são importantes para a gente, né, geralmente estão localizados em locais mais extremos, né? No caso, eu vou mostrar para vocês um exemplo de uma mina que está situada no Círculo Polar Ártico, tá?
Também temos uma forte colaboração com a Espanha, né, no projeto AgroSOS, que é financiado tanto pelo Ministério de Ciência e Inovação, né, quanto pelo Instituto Geológico Mineiro da Espanha, que foca nos aspectos sustentáveis de produtos agrícolas, né? E só lembrando que produtos agrícolas não só para consumo humano, mas também para fins energéticos, né? Que também é muito importante. Então, eu vou falar um pouquinho do nosso grupo de pesquisa, né, no CNPq, que ele se chama Meio Ambiente, Economia e Aproveitamento Energético, né? Temos 4 linhas de pesquisa dentro do grupo de pesquisa, né, e uma interação forte e bem dinâmica, né, entre a quantidade de estudantes e quantidade de pesquisadores. Então, temos um grande fluxo, né, de recebimento de estudantes. Os estudantes vão defendendo, continuam como pesquisadores, né, no grupo de estudo. E eu queria destacar para vocês 2 linhas de pesquisa aqui. A avaliação ambiental, né, em energias renováveis, que busca o quê? Avaliar, né, impactos ambientais regionais e locais, né, incluindo também os aspectos das mudanças climáticas, né, os impactos associados às mudanças climáticas. Medidas de mitigação e de adaptação a esses impactos também são analisados, né, e inclui a análise de dados ambientais e também, né, de dados climáticos, que eu vou mostrar também para vocês um pouquinho mais na frente, o uso de modelos e de indicadores ambientais. A segunda linha de pesquisa é a otimização e análise termoeconômica e ambiental, né, de sistemas de conversão de energia, que busca justamente promover, né, o uso eficiente dos recursos naturais por meio da combinação tanto de diferentes tecnologias, né, convencionais ou não, e recursos energéticos, né, que podem ter base fóssil, base renovável, utilizando métodos termoeconômicos de otimização e de avaliação. Então, qual o ponto de partida, né, para essa consideração de aspectos ambientais? O que a gente vem vendo, né, é um progressivo desenvolvimento, é um processo de conscientização ambiental por parte da sociedade que já começa a demandar produtos e processos com menos impactos ambientais, né, gerando, assim, a necessidade de se considerar o meio ambiente, né, como um critério adicional na avaliação de sistemas energéticos, né? Então, o que é que a gente tem? Hoje em dia, a decisão de se eu vou instalar ou não um sistema energético depende de quanto eu vou pagar por ele. Mas o que é que a gente já vê? Que pouco a pouco já se passa a incluir, né, a questão ambiental como variável de decisão, tá? Então, a avaliação tradicional, ela pode conter, mas não está totalmente limitada, né, a uma análise técnica, né, para ver se é viável tecnicamente a instalação do sistema energético, uma avaliação econômica e pode incluir também uma avaliação termodinâmica. Até pouco tempo, o meio ambiente e os conceitos de desenvolvimento sustentável eram vistos como problemas, né, e fatores de risco pela maioria das empresas e organizações. Só que hoje em dia, o que é que acontece? A gente já vê esses conceitos de ecoeficiência como oportunidades, né, como possibilidades de crescimento, né? Então, a ideia, e aí vamos chegando já na parte de sistemas termodinâmicos, é extrair, né, o máximo potencial termodinâmico dos materiais e de energia, né, ou seja, o uso eficiente, que leva também a uma minimização tanto das cargas ambientais, né, dos impactos ambientais e dos custos monetários, né? Então, se eu uso melhor, né, se eu tiro o máximo proveito, né, consigo extrair o máximo potencial desses recursos naturais, eu vou ter um ciclo. Se eu uso melhor, equivale a usar menos, vou pagar menos por essa quantidade menor de recursos e menos poluição, né? Então, eu tenho um ciclo que se fecha. A gente vê aí a forte conexão entre energia, né, e impactos ambientais. Então, quando eu falo em sistema energético, eu quero dizer, é um sistema de conversão e fornecimento de energia. Então, para que ele existe? Sua razão de existência é para atender demandas energéticas
de um centro consumidor, tá? Esse centro consumidor pode ser um processo industrial, ou a gente já pode ir pensando maior, pode ser a minha casa, um edifício, um shopping center, uma cidade ou até um país, tá? E o que é que pode fazer parte desse sistema energético? A gente não vai ter preconceito. Pode incluir combustíveis fósseis, pode incluir fontes de energias renováveis, eu posso incluir equipamentos convencionais, né? Ou, e um pouco mais eficiente, implementar estratégias, né, de integração energética, como a poligeração, né, que é a família de cogeração, trigeração. Posso incluir estratégias de pinch, por exemplo, né, que é para combinação de temperaturas para aumentar também a eficiência energética dos processos. Então, a gente tem toda essa combinação de tecnologias e recursos, né, para justamente atender a um propósito, né, a demandas energéticas. E aí, quando a gente começa a pensar em impactos ambientais, sistemas energéticos, eu gosto de mostrar esse exemplo do povoado de Güssing, na Áustria, que no começo dos anos 90 tinha sérios problemas relacionados ao fornecimento de energia. É uma cidadezinha, na época, a população menos de 4.000 habitantes, mas que dependia de importação, né, de energia em todas as formas, das regiões circunvizinhas. E aí o prefeito começou a pensar em maneiras de como resolver isso, né? Não se produzia nada na cidade. Então, justamente no meio da cidade tem essa colina, e o prefeito subiu a colina e começou a olhar para cima, estava nublado, olhou para os lados, viu que tinha os bosques. E aí pensou numa estratégia que envolvesse a utilização de biomassa, né, de reflorestamento de maneira sustentável, para produzir alguma forma de energia e resolver seu problema. Então, ele estabeleceu uma política bem audaciosa, né, de abandono completo de combustíveis fósseis, e claro, não foi do dia para a noite, né, demorou alguns anos, mas Güssing foi o primeiro município da União Europeia que conseguiu atender às suas demandas energéticas 100% com energias renováveis, tá? Então, aquecimento para conforto térmico, né? Água quente, eletricidade, refrigeração, certo? Então, o que é que se usa aqui? Temos uma combinação de vários recursos, né? Vocês estão vendo aqui, tem vários recursos renováveis. Temos várias tecnologias, né, de conversão de energia, umas de múltiplo estágio, outras de simples estágio, e as demandas finais, né, as formas finais de energia que vão ser utilizadas. Isso gerou know-how, certo? Que é exportado para outras cidades, né, e até regiões. Mas aí a gente começa a pensar, se eu utilizo energias renováveis, é certeza de uma redução de impactos ambientais? E aí a resposta é até intuitiva. Você quer dizer que sim, mas aí eu digo que calma, né? Não vamos ser tão ingênuos. Eu preciso quantificar. Primeiramente, eu tenho que quantificar os impactos ambientais, né, associados a uma proposta ou ao sistema existente, para depois ir para uma redução, né? Então, o primeiro passo é quantificar, o segundo, reduzir. A partir do momento que eu identifico as margens para melhora, né, consigo implementar essas melhorias e aí eu consigo evidenciar. Consigo evidenciar, mostrar não somente que a minha empresa ou a minha organização é boazinha, que tem preocupação com o meio ambiente, mas também para estimular a competitividade, tá? Para mostrar também a relevância da ciência aí. Então, falando em quantificação, né, eu mostro para vocês, existem várias, né, algumas metodologias e ferramentas para avaliação de impactos ambientais. A mais conhecida, né, e mais aplicada, que é considerada pela União Europeia como estado da arte, que já é consolidada e validada, é a avaliação de ciclo de vida, né? Que pode ser aplicada, e agora eu defino, já focando nos nossos sistemas energéticos, com a quantificação dos potenciais impactos ambientais, né, associados a um processo. Pode ser o sistema energético como um todo ou só parte dele, tá? A avaliação de ciclo de vida, ela é normatizada internacionalmente pela ISO, né, a 14040 e a 14044,
que no Brasil foram traduzidas pela ABNT, né, tem uma versão corrigida aí em 2014, mas que correspondem aos mesmos números, tá? A avaliação de ciclo de vida, ela tem 4 etapas, né, que são interrelacionadas. A primeira delas é a definição de escopo e objetivo, ou seja, por que eu vou fazer essa avaliação e quais são as fronteiras, né, do meu estudo. No segundo passo, vou construir o meu inventário. Então, uma vez que eu estabeleci o meu objeto de estudo, eu construo um inventário de quê? De entradas e de saídas de matéria e de energia, né, que estão relacionados ao meu objeto de estudo. No terceiro passo, eu tenho uma avaliação de impacto ambiental de fato, né, onde eu vou selecionar um método de avaliação de impacto ambiental para traduzir, né, os resultados do meu inventário por uma unidade de impacto ambiental, certo? Os impactos ambientais, eu acho que a mais conhecida de todos nós seria a pegada de carbono, né, as emissões de dióxido de carbono equivalente, de CO2 equivalente, ou pegada de carbono, mas que existem vários outros métodos de avaliação de impacto ambiental que podem ser até mais abrangentes, tá? E, por último, vamos ter a obtenção de resultados, né, e a interpretação deles. Então, são 4 etapas bastante interativas. Então, nós temos uma contabilização, né, de entradas, energia, matéria-prima, a fronteira que delimita o meu objeto de estudo, que pode incluir uma ou mais dessas etapas, tá? Então, eu posso ir, vamos dizer, do berço ao túmulo, ou seja, desde a extração de matéria-prima, né, até o gerenciamento de resíduos, ou se eu jogo simplesmente no aterro, ou se eu faço um processo de reuso ou de reciclagem, né? E aí eu consigo contabilizar os impactos ambientais de acordo com o método que eu selecionei anteriormente. Então, a incorporação, né, desses conceitos de desenvolvimento sustentável no projeto, né, de sistemas energéticos deveria considerar sempre que possível, né? Primeiro, eficiência energética. Em segundo lugar, a minimização do custo final dos produtos, né? E, em terceiro lugar, a redução de cargas ambientais. Então, isso é importante, principalmente quando eu estiver propondo um sistema que seja um pouco mais complexo, né, do que o pessoal está acostumado a ver. E, no final, a ideia atrativa é que eu tenha menos custos, né, e menos impactos ambientais associados ao consumo aí desses produtos. Então, quando a gente se concentra, né, em sistemas energéticos, a avaliação de ciclo de vida ela pode ser desenvolvida, né, basicamente em 2 tipos de pesquisa, não limitados a essa, tá? Primeiro, para avaliar as opções diferentes de sistemas energéticos, né, comparo o que eu tenho com uma proposta, vejo as vantagens ou desvantagens, né, ou então para alimentar estudos futuros, né, fornecer dados ambientais que vão ser usados em otimizações e análises exergoambientais. Então, a análise compreensiva, né, de sistemas energéticos, ela inclui, em primeiro lugar, estabelecer o cenário de instalação, então, ver quais são os equipamentos que estão disponíveis, os recursos energéticos e, principalmente, a normativa, né? Depois, entender os padrões de consumo energético dos usuários, mas que pode ser também só um processo, como eu falei antes. Entender alguma restrição. Então, por exemplo, no Brasil não haveria restrição ambiental, mas em alguns países já tem um limite, né, de emissões que eu posso estar gerando. Em quarto lugar, considerar as opções de fornecimento de energia. Em quinto lugar, buscar inspiração nas boas práticas, né? E aí eu lembro do exemplo do município de Güssing, na Áustria. E, por último, desenvolver, né, a melhor solução para atender às demandas energéticas do centro consumidor. Nem sempre a melhor solução é aquela ótima, desde um ponto de vista econômico ou ambiental, né? Geralmente a gente busca um ponto aí de balanço. Então, eu vou mostrar para vocês, e agora numa tentativa de atrair pesquisadores ou até alunos, mostrar para vocês o que é que a gente está fazendo, certo? Alguns exemplos de como eu combino a avaliação ambiental dentro das nossas linhas de pesquisa. Esse primeiro trabalho
já está disponível online, né? É uma parceria dentro do projeto de mineração aqui de minas ultraprofundas, né? Com a Laurentian University, lá no Canadá. Foi fruto, né? É uma das produções associadas a uma tese, tá? E é uma mina, vou mostrar para vocês a localização da mina, nada conveniente, tá? A gente está falando aqui quase círculo polar ártico, tá? Que é geralmente onde a gente encontra, tá? Essa é uma mina de diamantes, que como coprodutos temos ouro e prata também extraídos nos locais, tá? Bom, eu falei coprodutos, mas o ouro e a prata saem em lingotes, né? Então é bem considerável. Então a gente tem aqui exatamente os dois poços, né, das minas. A parte de processamento ela está aqui na superfície, então elas têm mais de 2,5 km de profundidade, tá? E como é que os recursos energéticos ou equipamentos chegam aí? Bom, de avião, na maioria das vezes, ou durante 3 semanas de um ano, em que está tudo congelado o suficiente, e aí pode ir de caminhão. Então, a gente tem aí uma restrição de transportes e uma logística, é um desafio terrível. Então, essa mina subterrânea não tem conexão alguma, está longe de tudo, com redes elétrica ou de gás, tá? Então, uma solução que talvez não fosse atrativa para João Pessoa ou para um país na Europa ou na Austrália quando está nessas localizações extremas, já que é tudo tão longe e os custos são tão altos, né? Elas já se tornam atrativas, né? Então, a ideia aí foi investigar o quê? O potencial do hidrogênio, justamente para armazenar energia, né, eólica. E o que é que a gente verificou, né? Que um sistema de conversão e fornecimento de energia, nesse caso aí, né, de localização extrema, e 100% renovável, é tecnicamente possível e baseado apenas em recursos locais, tá? Nesse caso, o modelo de otimização, ele levou em conta, claro, a construção de uma rede de transmissão de eletricidade, mas devido à localização da mina e tanto os impactos ambientais envolvidos, né, e os custos consideráveis, não foi parte da solução ótima, tá? Então, aqui, quando eu falo nas demandas energéticas da mina, não só eletricidade, aquecimento, né, para conforto térmico e refrigeração, mas também a planta móvel, né, também combustíveis para os equipamentos, para os caminhões. Tá? O segundo exemplo que eu vou mostrar é um exemplo da nossa parceria com a Espanha, né, que é a avaliação de medidas agroambientais, né, que guiem para uma agricultura mais sustentável. No caso aqui, a gente está avaliando os impactos ambientais associados à biomassa para fins energéticos, tá? Nesse caso aqui, a gente avaliou os impactos associados a diferentes tipos de fertilização para cana-de-açúcar, certo? Também, essa publicação foi oriunda da combinação aqui de 3 trabalhos de mestrado, tá? Um trabalho anterior que a gente tinha feito já tinha identificado, né, que a fertilização era um problema, era um hotspot, né? É uma etapa importante no ciclo de produtos agrícolas, tá? Então, num trabalho anterior, que também foi de um trabalho de uma dissertação, a gente aplicou a avaliação de ciclo de vida ao processo de produção de biodiesel a partir, né, do óleo de soja refinado no Brasil. E a conclusão, para esse caso específico, foi que esse biodiesel tinha mais impactos ambientais do que o diesel convencional. Tá? E a gente viu que a fertilização, né, os fertilizantes nitrogenados utilizados eram os culpados. Né? Então, a gente iniciou uma parceria com a indústria têxtil aqui perto de João Pessoa para aplicar, né, a avaliação de ciclo de vida para justamente comparar a fertilização tradicional, química, né, comercial, com a utilização de um biossólido industrial, né, um resíduo da indústria têxtil, no caso, tanto da cana-de-açúcar como do capim-elefante, né, para fins energéticos. Então, é interessante mostrar que aqui a gente não fez só uma avaliação ambiental, né, de impactos ambientais, mas que houve um experimento também que foi desenvolvido, tá? Então, a gente teve à disposição uma fazenda experimental,
certo? Localizado na cidade de Pedras de Fogo, aqui perto. Utilizou 1 hectare de terreno, né, cultivado com cana-de-açúcar, e a gente levou em conta tanto as recomendações técnicas, né, na literatura científica, quanto as experiências dos agricultores, tá? Então, a gente tem aqui, né, o experimento ele foi realizado em blocos casualizados, e aí a gente comparou 4 tipos de dosagens diferentes do fertilizante do biossólido industrial. A gente seguiu estritamente a norma do CONAMA e saiu multiplicando essas doses por 2, 4 e 8 vezes, tá? E comparou com a fertilização tradicional química, né, que é vendida normalmente. E tivemos também lotes, né, sem fertilização, os lotes testemunha. Então, a gente fez o inventário, né, da fertilização da cana-de-açúcar para os fertilizantes químicos, tá? Então, envolveu ureia, superfosfato, cloreto de potássio, os transportes, né, até a localização, e para a fertilização usando o biossólido industrial, a gente considerou diferentes quantidades, tá, do biossólido industrial, também um pouquinho de cal, tá, para estabilizar, né, e o transporte até a área experimental. E o que é que a gente verificou? Comparamos produtividade e aplicamos 2 métodos de avaliação de impacto ambiental, né? A pegada de carbono e um método mais elaborado que inclui não somente emissões atmosféricas, mas leva em conta também danos à saúde humana, a qualidade do ecossistema, né? E a extração de combustíveis fósseis, recursos minerais. E a gente viu que se a gente seguir a normativa do CONAMA, a gente vai ter maior produtividade e menos emissões, tá? O que é interessante, porque o uso do biossólido, né, aumentou a produtividade, reduziu as emissões e resolve também o problema da sua disposição, porque é uma preocupação para a indústria, porque com a Política Nacional dos Resíduos Sólidos já não pode mais ser simplesmente jogado no aterro, né? A indústria tem que se virar para buscar como é que vai fazer essa disposição correta. Tá? Então, a gente viu um aumento de produtividade, menos emissões, resolveu o problema, né, da sua disposição e viu que existe aí um potencial de mitigação de mudanças climáticas, né, por meio da redução de emissões e de impactos ambientais associados ao uso do biossólido. Um terceiro exemplo é a síntese e a otimização de sistemas energéticos, né, que vocês viram ontem à tarde a apresentação da doutoranda, Daniele Bandeira, que mostrou como é que pode se utilizar, como é que se aplica, como é que nós vamos encaixar a avaliação do ciclo de vida, né, como um critério de decisão na hora de implementar, né, otimizar a utilização de painéis fotovoltaicos, né, num hospital localizado aqui em João Pessoa, Hospital Universitário aqui de João Pessoa. E, devido a essas experiências, eu vou mostrar um pouquinho para vocês os trabalhos em andamento, né? Então, temos também síntese e otimização do fornecimento de energia, e quando eu falo energia, várias formas de energia, tá? Eletricidade, pode ser água quente, pode ser vapor, pode ser refrigeração. Então, por exemplo, aqui nós temos uma superestrutura que compõe-se de quê? Várias formas de energia, né, que podem ser compradas às concessionárias ou transformadas, né, aqui passando por etapas de conversão por meio dos equipamentos, que servem para atender às demandas. Né? Então, no caso aqui, a gente tem a eletricidade, que pode contar com a presença de painéis fotovoltaicos, considera a normativa vigente no Brasil, no caso de exportação, de injeção, né, de eletricidade de volta na rede elétrica. Esse é um dos trabalhos de mestrado que nós temos hoje em dia. Um outro, baseado no mesmo modelo de otimização, né, com um centro consumidor um pouco diferente, a gente já começa a ter umas demandas mais expressivas, uma indústria de laticínios, também localizada aqui perto de João Pessoa. Vamos ter diferentes considerações, tá, de recursos energéticos e diferentes equipamentos que possam fazer essa conversão. Para esse caso aqui, eu vou mostrar para vocês, a gente já fez a otimização
econômica, tá? Porque a gente não tem como dissociar, né, um resultado econômico do ambiental, né? A gente tenta chegar no melhor possível, mas que sempre a gente vai querer ver o ponto de vista econômico envolvido aí, né? Então, no caso, a gente criou um sistema de referência, né, que seria a maneira tradicional, né, de se atender às demandas energéticas, e deixou o sistema livre para otimizar desde um ponto de vista econômico. Nossa variável de interesse aí era um mínimo custo anual. E a gente tem o quê? Um modo convencional, no modo econômico eu já tiro proveito de cogeração, tá? Vou ter grupo gerador a gás, a diesel, um mix aí de tecnologias para atender as minhas demandas. E olha só que interessante, o custo de 2 milhões e 800 mil por ano, ele cai para pouco mais de 2 milhões, né? Então a gente já começa a ver, ainda que eu tenha uns equipamentos um pouco mais complexos, mas eu já vejo aí uma economia nesse ponto aqui. É o resultado ótimo que a gente tem até agora da parte do ponto de vista econômico, tá? Vocês viram agora pela manhã também outro ponto de vista, né? A análise exergo-econômica de um sistema de água gelada para um shopping center, né? Que é com orientação do professor Adriano. E a gente está vendo aí a aplicação tanto da exergoeconomia, mas que pode se tornar exergoambiental, justamente para isso, para ver como é que a gente distribui os custos ao longo, né, do sistema produtivo, como é que eles se formam, né, e obter o custo final aí associado ao consumo desse serviço energético, no caso aí de refrigeração. Também temos análise ambiental de diferentes, né, vamos comparar diferentes sistemas. Então, temos aqui duas dissertações, uma que foca em sistemas de refrigeração solar, né, no caso aí para atender as demandas energéticas de um edifício da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né, do edifício de Ciências e Tecnologia, e também aqui uma comparação, e esse trabalho é super interessante porque ele se baseia no trabalho de conclusão de curso da aluna, que projetou um sistema, e agora a gente vai fazer uma análise econômica e ambiental. Tá? E já chegando no final aqui da apresentação, a gente começou a calcular diferentes formas de expressar impactos ambientais e chegou no payback ambiental, né? No caso, pode ser para qualquer tecnologia, mas aqui a gente já tem uma turbina eólica específica, em uma localidade específica, tá? Então, a gente foi mais além de somente aplicar a metodologia, né, da avaliação do ciclo de vida a uma turbina específica. A gente considerou também sua produção de energia ao longo da sua vida útil, né? Então, a ideia era verificar em quanto tempo de operação, né, ocorre justamente o breakpoint, a compensação das emissões associadas à sua fabricação, implantação, manutenção e uso, tá? E aí, justamente quando a gente chegou nessa avaliação, e aí eu já adianto para vocês, né, o payback ambiental de uma turbina dessa potência, mais ou menos, está em torno de 1 a 5 meses, tá, para os impactos ambientais. Mas quando a gente foi calcular a sua produção de energia, a gente viu que a gente usa um bloco de dados, que geralmente é uma média de 50 anos, tá? E a gente viu que se a gente estiver num lugar, numa localidade vulnerável às mudanças climáticas, vamos ter alterações climáticas que estão escondidas nessa média total, tá? Então, o que é que a gente está fazendo agora? Abrir uma nova vertente de pesquisa, porque veja só, se você faz um projeto esperando uma determinada produção de eletricidade, só que está numa região vulnerável a mudanças climáticas, né? E aí ocorre alteração de parâmetros, como irradiação ou ventos, daqui a 20 anos você produz 30% menos. Então, já é um problema que a gente poderia já começar a levar em conta agora, né? Então, existe diferença entre usar uma série completa de dados ou usar, né, para efeitos de comparação, os primeiros 10 anos da série ou os últimos, né? Então, a gente viu, já tem trabalhos publicados, que no caso de energia eólica, em alguns lugares específicos do semiárido, em 30 anos, a gente poderia esperar uma redução de até 70% na produção. Tá? Então, considerações finais, para a gente encerrar aqui. A gente tem que olhar
para longe, né, e de maneira ampla, né, para buscar experiências de inspiração. Novamente, o exemplo da cidade de Güssing, na Áustria, né, e olhar ao redor para buscar os recursos que eu tenho disponíveis, tá? Então, a gente vai buscar novas tecnologias energéticas justamente para minimizar essas cargas, né, esses impactos ambientais. Então, vamos começar a chamar fotovoltaica, turbina eólica, biomassa, o que é que eu tenho aí perto, tá? Bagaço de cana, capim elefante, buscar uma otimização integrada de sistemas energéticos, sabendo que o que não funciona aqui pode funcionar em outra localidade, né, como eu mostrei nas minas. Então, a minimização de cargas ambientais, né, ainda não é necessidade no Brasil, ainda que a gente, como país, tenha um compromisso voluntário de redução de emissões, mas que a gente tem que estar preparado, né, já para atender alguma possível certificação internacional, tá? Então, eu finalizo aqui para vocês dizendo que termodinâmica e impactos ambientais podem e devem ser combinados, tá? Para proporcionar informação adicional para a tomada de decisões, tá? E o meu último slide aqui é um trabalho paralelo que eu fiz com um aluno de doutorado e de mestrado, que mostra, né, os efeitos das restrições de mobilidade aqui no Brasil, justamente devido à pandemia do Covid. A gente tem aqui o nosso consumo energético, né, do Brasil, de eletricidade para esse ano. Essa linha preta aqui, ela mostra justamente a data em que foi decretado, né, alguns lockdowns ou fecharam universidades, e a gente vê que a partir dessa data tem uma queda expressiva e estatisticamente significante aqui no consumo, e estamos trabalhando em outro patamar, tá? Então, eu quero finalizar dizendo que a transição energética, ela não vai parar por causa da Covid-19, vai desacelerar sim, e que a gente precisa chamar, né, tecnologias solares, bioenergia, até geotérmica, cogeração, para trabalharmos juntos, né, nessa recuperação verde, vamos dizer assim, do ponto de vista energético, né, da Covid, tá? Então, a gente vê aí estratégias para recuperação, né, para continuar mitigando mudanças climáticas e acelerar o acesso à energia que seja limpa, segura, confiável e acessível, tá? Então, com isso eu encerro. Obrigada pela atenção de vocês. Bom, Mônica, parabéns aí pela tua apresentação. Tem muita gente aqui parabenizando no chat também, acho que o pessoal gostou bastante. Novamente, tenho me disponibilizado para continuar colaborando com teus trabalhos, e a gente tem feito um trabalho interessante de parceria, e eu cito isso publicamente, já conversei com você aqui no programa de pós-graduação em Engenharia Física. Eu e o professor Rafael estamos orientando o Edmilson, né, e a gente gostaria de ter mais alunos e formalizar até mais essas parcerias, ter você próximo da gente e a gente próximo de você. Com isso, eu vou passar para as perguntas aqui, a gente tem um tempo de perguntas. A primeira pergunta vem aí do professor Rafael, né? Ele se interessou quando você falou aí da análise de ciclo de vida para os painéis solares, né? E aí ele pergunta o seguinte, ó, no caso, quais seriam as aplicações que, quando considerado o processo de fabricação dos painéis solares, o uso geraria um impacto maior que outras fontes tradicionais? Uhum. Claro, a gente está acostumado a ver que as energias renováveis, elas não têm impacto ambiental associado ao seu uso, só que tem emissões ou impactos ambientais associados, embutidos ali, né, em sua fabricação. Então, imagina se o painel fotovoltaico foi produzido na China e ele foi de barco, né, já gastando aí óleo diesel e tudo envolvido no seu transporte, e ele vai ser instalado nos Estados Unidos. Ou não, então, vem para o Brasil e ele vai ser utilizado para substituir uma eletricidade que a nossa tem uma situação até confortável, que a gente pode considerar que ela é verde, né? Tem menos impactos ambientais devido à presença da hidrelétrica. Então, nesse caso aí, talvez não se chegue num payback ambiental para um painel fotovoltaico, né? Depende de onde ele foi produzido, que tipo de energia foi gasta lá, como é que ele foi transportado e o que é que ele vai substituir aqui, entendeu? Então, a resposta não é clara nem direta, né? Uhum.
Bom, uma próxima pergunta aqui é do Matheus Albuquerque, é nosso aluno da graduação aqui em Engenharia Mecânica. Ele pergunta o seguinte, ó, naquele trabalho da mina, o sistema que vocês propuseram foi aplicado? Se sim, quais foram os valores de redução de impacto ambiental e retorno financeiro, comparado, ou se foi comparado com o que existia previamente, isso em termos percentuais? Isso. Bom, como a gente estava numa localização tão extrema, até uma mini nuclear foi considerada, né? É uma usina que vem basicamente numa maleta, uma usina nuclear que vem numa maleta, mas que não foi parte. No caso, o pessoal realmente se interessou pela otimização econômica e foi baseado na utilização de motores, né, com tecnologia de armazenamento de hidrogênio, teve instalação de turbinas eólicas no local e, se eu não me engano, o número exato eu não sei, mas ficou entre 20% e 22% de redução de custos, tá? Só que a gente está falando de custos que são milhões por mês, né? Então, é considerável, né? O interessante de trabalhar com a mineração é isso, é que é tudo muito grande. Ah, a Lígia Garcia, aqui no Zoom, ela pergunta o seguinte: a que se deve tão grande redução de 70% da produção eólica do exemplo citado? Esses 70% foi justamente entre a diferença entre usar um bloco de 50 anos de dados climáticos ou utilizar os 10 anos mais recentes. Então, quando a gente comparou os 50 anos, deu um resultado agradável, né? Quando a gente utilizou só os últimos 10, a gente viu que estava numa região vulnerável e que a velocidade dos ventos tinha baixado, né? E aí diminuindo a consequente produção do aerogerador. Entendi. Bom, tem uma série de outras perguntas aí, depois eu posso te encaminhar, ou o próprio pessoal manda e-mail para você, ou até aqui para o evento. Pode. Ficou bastante curioso, mas a gente Isso. tem, né, a apresentação. Te agradeço novamente, muito obrigado aí, parabéns pela apresentação. Pronto, obrigada a vocês. E a ideia era provocar, tá? Atrair pesquisadores e ideias. Obrigada. Felipe é o próximo.